Ansiosa em ouvi-la. Opa, obrigada. Gostaria de agradecer a participação de todos, em especial a presença aqui do Eduardo Cury. Deputado Eduardo Cury, a gente conhece muito bem, ele é da minha cidade, onde eu resido, lá em São José dos Campos. Tá. Legal. E teve uma contribuição para o nosso setor já muito grande, que eu achei importante a gente ressaltar aqui. O Eduardo é uma pessoa que veio do esporte, né, Eduardo, do basquete, foi jogador de basquete, ele fez muitas coisas importantes na nossa cidade. Para vocês terem uma ideia, são poucas as cidades hoje no Brasil onde o ISS das academias é apenas 2%, São José é uma delas. A maioria das unidades, o ISS é 5%. Na cidade de São Paulo já era 2%, na gestão do Eduardo, em São José dos Campos, passou a ser 2%. Então, um auxílio muito grande para o nosso setor. O Eduardo também acredita muito nisso que eu vou falar para vocês hoje, o nosso tema, que é sobre o impacto na saúde. Acho que foram mais de 100 academias ao ar livre, né, Edu, na gestão dele, lá em São José dos Campos. Vários centros poliesportivos e muito investimento no esporte de base. Então, o nosso deputado presente nessa mesa realmente é uma pessoa que acredita na atividade física, no esporte, e que ajuda bastante o nosso setor. Já ajudou também o nosso setor naquelas questões do posto médico, junto com o Rogério Marinho. Enfim, um prazer muito grande de estar aqui na mesa e agradeço em especial sua presença aqui conosco nesse momento. Bom, a minha fala hoje é sobre os impactos econômicos, né, da atividade física. Eu acho que eu precisaria... Pode ser... Eu posso falar de pé? É que daqui eu não consigo ver a tela. Dá para ver o pessoal do fundo? Legal, assim eu consigo ver melhor a tela aqui. Bom, como já foi dito em algumas palestras anteriores, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de obter dados brasileiros, de uma série de dados que a gente precisa justamente para poder embasar propostas e poder falar em cima de números do que acontece. Eu encontrei esse estudo de 2002, que foi feito lá na Inglaterra, onde eles elencaram, né, o Departamento de Estratégia lá de Esportes. Eles fizeram uma estimativa de todos os custos da inatividade física, o quanto que isso custou no ano de 2002 lá na Inglaterra. E eu achei muito interessante, e eu trouxe para vocês esses dados, por quê? Quando se fala de despesa da saúde, que é decorrente de inatividade física, normalmente as pessoas falam somente do custo médico, custo hospitalar, aquilo que você gastou com remédio, com médico e com hospital. Nesse estudo, eles mostraram que é muito maior o prejuízo da inatividade física. Então, vocês vão ver ali, olha, para 1,7 bilhão, né, de libras no sistema de saúde, eles tiveram mais uma perda de 5,4 bilhões de libras com os afastamentos, porque a pessoa se ausenta do trabalho e o governo continua pagando essas pessoas que estão sem poder trabalhar naquele momento. E mais do que isso, também, em função das mortes prematuras, imagina, por exemplo, uma pessoa de 40 anos que morre com um infarto em função de uma hipertensão, o governo vai sustentar aquela família por mais uns 40 anos. Então, você também tem uma despesa muito grande dessas mortes prematuras em função de pensões, né? E quando você tem a população mais ativa, você consegue diminuir muito desses gastos. Eu trouxe vários dados para vocês disso. Nos Estados Unidos, em 2000, eles fizeram uma outra pesquisa comparando quanto custa, em termos médicos, né, uma pessoa ativa versus uma pessoa inativa. E esse foi o número que eles encontraram. Um custo anual de $1.349 para as pessoas inativas versus $1.019 para as pessoas ativas. A gente não tem esse dado brasileiro ainda, mas a gente pode ver por esse estudo que, em média, as pessoas ativas podem custar até 32% menos nas suas despesas médicas, especificamente. Então, olha a relevância desse tema, né? O Brasil inteiro está discutindo a reforma da Previdência. E quando a gente fala de Previdência, a gente não fala só de custo médico, a gente fala também de pensões, a gente fala aí de custos médicos, de aposentadoria, de afastamentos. Então, a nossa área, a área de atividade física, as academias especificamente, tem um papel muito importante na redução desses custos. E isso acontece o tempo todo. Então, é preciso olhar de uma maneira um pouquinho diferente. Acabamos de falar dos Estados Unidos. E o que acontece de diferente nos Estados Unidos? Eles não têm o sistema lá igual ao do SUS.
Então, quem banca, basicamente, a saúde são as empresas através da contratação dos planos de saúde. Então, graças a isso, eles têm número de quase tudo, porque como são as empresas que pagam, eles medem, eles aplicam os planos de atividade física, os programas de fitness, de wellness, e depois eles veem qual foi o retorno desse investimento feito. Então, eu trouxe para vocês alguns dados de empresas grandes que vocês conhecem, né, que mostram exatamente o quanto que você consegue economizar na saúde, nos afastamentos, no absenteísmo, em função de ter uma população mais ativa dentro da sua empresa, por exemplo, né? Em função desses custos dos planos de saúde, né, os planos de saúde começaram a descobrir também que os clientes deles, os pacientes deles ativos, geravam muito menos despesa, e aqueles que estavam doentes, ao começar a praticar atividade física, também tinham os custos reduzidos. Então, formou-se uma associação nos Estados Unidos, eu não sei se vocês conhecem, a Medical Fitness Association, que é uma associação de academias atreladas, integradas com os hospitais. Normalmente são academias que pertencem aos próprios planos de saúde. Então, para vocês terem uma ideia, os planos de saúde têm economizado muito, muito dinheiro ao colocar academias que são agregadas. Normalmente o hospital está aqui do lado, eles colocam a academia e eles fazem toda a parte de prescrição de treinamento como uma parte integrante e importante do tratamento das doenças crônicas não transmissíveis. A Thais vai falar mais sobre as doenças crônicas, né? Então, não vou me ater muito a elas, mas hoje a gente sabe que 74% das mortes no Brasil estão relacionadas com essas doenças. Então, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, obesidade, né? E às vezes todas elas juntas e combinadas, que dão uma bomba relógio, né? Mas o que a gente vê já nos Estados Unidos é que não é somente, né, a questão de se preocupar com a obesidade, mas a gente já começa a ver ações efetivas, né, que começam a acontecer no sentido de vamos trazer essa turma da atividade física para participar mais efetivamente, mais ativamente na área da saúde. Tá? Para vocês terem uma ideia, só para ilustrar, olha só. O programa de wellness, implantado na DuPont, lá nos Estados Unidos, teve um declínio de 14% nos dias de afastamento em 24 meses. E, com isso, eles tiveram um retorno de $2 para cada dólar investido. Isso em uma empresa. Imagina isso em todas as empresas, em um país inteiro, qual é o impacto que pode ter. Então, o impacto e a importância daquilo que a gente entrega todos os dias para o nosso aluno, para o nosso cliente. A Sony. Olha só que interessante, eles analisaram ocorrências durante 2 anos e eles viram o seguinte, 50% dos custos de indenização vinham das pessoas sedentárias, pessoas com condições médicas que vinham do estilo de vida sedentário. Então, obviamente, diminuindo essa condição de sedentarismo, uma economia bastante grande para a empresa, você pode conseguir. Bom, essa daqui, gente, é uma das iniciativas globais maiores que existem hoje nessa área da saúde. É uma campanha chamada Exercise Medicine. A tradução literal, exercício é remédio, né? E o mote dessa campanha, que é uma campanha global do American College of Sports Medicine, é muito simples, né? O exercício, ele é uma espécie de um remédio que não tem contraindicação, não tem efeito colateral, e ele tem o refil ilimitado. Essa propaganda que está aí, né? Você pode fazer, e tomar, e é para a vida inteira e não tem problema nenhum. E o mais interessante, né? De novo, né? Ele tá, desculpa, peraí, voltando aqui. Ih, eu passei para frente? Preciso voltar 2. Onde é que eu volto aqui? Tá, desculpa. Isso. Eu vou me empolgando aqui. Mas até uma das propagandas dessa campanha Exercise Medicine, né, é essa que vocês estão vendo aqui do lado direito, é uma caixinha de remédio escrito exercício. Exercício funciona bem. E você acaba economizando novamente $3, né, para cada dólar investido. Então, você consegue um resultado muito interessante. Então, essa é uma campanha que já está em vários países, ela é bastante forte lá nos Estados Unidos, de novo, mas também na maior parte dos países da Europa existem várias iniciativas governamentais e não governamentais para incentivar que
que a população faça o exercício. Essa, em específico, pretende incentivar que os médicos falem mais sobre exercício durante a consulta médica, ou seja, que eles indiquem o exercício como parte importante, integrante do tratamento. Então, essa é uma campanha que vem crescendo bastante. E aí, gente, não é a Mônica falando e nem os dados brasileiros, mas a Organização Mundial da Saúde, que já tem os dados, que dizem que exatamente para cada dólar investido em promoção de atividade física, você economiza 3 dólares na área da saúde. É muito importante, muito impactante, e é isso que a gente faz todos os dias. A gente ajuda o setor da saúde a ter menos despesas, nessa proporção. Então, a prática de exercícios físicos regulares, ela ajuda a prevenir as doenças crônicas. Ela é um tratamento não farmacológico, né, como a gente falou. Pouquíssimas contraindicações de exercício, são muito específicas de algumas, poucas patologias. As pessoas realmente têm uma série de benefícios. Melhora a qualidade de vida do praticante. No trabalho, especificamente, também tem algumas estatísticas bem interessantes com relação ao absenteísmo, que é a quantidade de faltas do trabalhador naquela empresa, né? Com relação à produtividade após a 6ª hora do trabalho, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, e sobre a incidência de doenças do estresse e dores articulares. Hoje é impressionante a quantidade de pessoas que pedem afastamento do trabalho porque têm dores nas costas. E elas têm dores nas costas justamente porque têm a musculatura muito fraca, elas passam o dia inteiro sentadas e não fazem nenhuma atividade. Então, quando a gente fala aí da eficácia da atividade física, a gente não fala só do corpo, a gente fala principalmente do cérebro. E foi isso que a NASA comprovou. As pessoas que fazem atividade física têm um desempenho muito maior nas 2 últimas horas de trabalho do dia, né? Elas têm uma capacidade maior de memória, de concentração, de energia, né? E por que isso acontece, né? Isso acontece porque quando a gente faz exercício, especialmente o exercício aeróbio, você aumenta a produção de uma proteína chamada BDNF, que ela ajuda a reconstruir os dendritos que fazem a conexão entre os neurônios. Então, toda vez que você faz atividade aeróbica, você está construindo um cérebro mais eficiente, mais eficaz, mais rápido. E isso vale para as nossas crianças também. Imagina um bebê, uma criança que faz atividade desde sempre, né, desde pequenininho, ela tem comprovadamente maior capacidade de memória, de raciocínio, maior inteligência, um cérebro mais preparado. Aí eu separei também mais alguns estudos. A Pepsi teve 300% do investimento, né, em retorno, 3 dólares para cada um investido, repetindo a estatística da Organização Mundial da Saúde. A Johnson's, olha que interessante, diminuiu o absenteísmo em 15% e diminuiu seus custos hospitalares em 34% depois que implantou um programa de fitness corporativo, né? E é isso, gente, é o que a gente faz todos os dias. A população leiga, normal, quando olha para uma academia, vê algo muito parecido com essas fotos aí, né? Uma galera bonita lá, se divertindo, uhul, ahá, música alta, vamos lá, galera, todo mundo. Essa é a parte divertida, porque cuidar da saúde não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa enfadonha dentro de um hospital. Cuidar da saúde, nas nossas empresas, tem essa cara divertida mesmo. Mas, para quem é da área da saúde, quando olha essas aulas todas, está vendo isso aqui, ó. Você melhora a manutenção do peso corporal, você aumenta a sensibilidade à insulina, reduz a pressão arterial, melhora a manutenção dos ossos, diminui a osteoporose. Olha quanta coisa, né? Aumenta a massa muscular, diminui a parte de inflamação e melhora a imunidade da pessoa, ela fica menos doente. E o principal nos dias de hoje, né? A gente nunca viu tanta gente deprimida, né? Então, aquela alegria toda que a gente proporciona também diminui a ansiedade, diminui a depressão e etc. Então, esse aqui, por exemplo, é um estudo da síndrome metabólica, né? Que é uma combinação, né, de obesidade, hipertensão, colesterol alto. E olha o que aconteceu com 20 semanas de treinamento em aulas de spinning, aula de bicicleta. Olha lá, diminuiu o triglicérides, diminuiu o colesterol, diminuiu a pressão alta, diminuiu a glicemia alta, diminuiu a circunferência abdominal, diminuiu a síndrome metabólica. Quem está olhando está vendo a pessoa se divertindo no spinning, mas é isso que a gente está entregando. A gente está entregando muita saúde, não é pouca. Okay? E aqui, gente, também é um dado que eu achei bem interessante, o mesmo estudo sobre síndrome metabólica, né? Que dá uma proporção. Quando a atividade física é insuficiente, vocês vão ver aquelas 2 colunas enormes ali do fundo,
no cantinho, né, do gráfico. E quando você começa a fazer, colocar na vida da pessoa uma atividade física moderada, vocês vão ver que a última coluna ela já despenca para quase a metade. E se a atividade física for intensa, cai ainda mais. Né? Então, mesmo que as pessoas continuem sedentárias, e ali vocês vão ver que a maioria tem entre 2 e 3 horas por dia de TV e computador, o simples fato de você acrescentar uma atividade física moderada ou intensa muda completamente o comportamento de risco de todas essas doenças que são associadas com sedentarismo. Então, a gente vê mais ainda a importância disso que a gente faz. Né? Agora, no Brasil, e somente no Brasil, existe o tal do atestado médico obrigatório ainda em vários estados. Né? Isso é uma das coisas que estão em questionamento. A gente estava com um projeto agora aqui na casa, que já foi retirado, mas ele ainda permanece em vários estados. E na nossa área acaba sendo uma barreira para as pessoas frequentarem, porque nós temos poucos médicos no Brasil. É muito difícil você conseguir uma consulta médica para depois poder ir treinar. E, na verdade, a gente reduz tanto o risco que a pessoa fazendo atividade física, ela vai ter muito mais benefício do que se ela ficar mais 3, 4, 5 meses aguardando por uma consulta para poder começar. Então, são algumas coisas que a gente precisa rever. Né? Eliminar essas barreiras, porque a pessoa leva, às vezes, anos, decidindo se vai fazer exercício ou não, e o dia que ela decide chegar na academia, você não deixa, porque ainda tem que pegar um atestado médico e apresentar.